sobre 3 tipos de cristãos. Nós temos aí o vermelho, o azul e o verde, né? Um palmeirense, um corintiano e um santista. Então nós vamos ver, pela palavra de Deus, alguns exemplos de homens que viveram as suas vidas, e nós vamos, através da palavra de Deus, conversar um pouquinho sobre esse tema nessa noite. Então abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso de número 21. Livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 21. A Bíblia nos diz, palavras do nosso Senhor: nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Feche seus olhos. Papai querido, nesta noite, mais uma vez, queremos conversar sobre a Tua palavra. O Senhor fala com cada um de nós. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe como foi nossa semana, o nosso dia, até chegarmos aqui. Senhor, que nesta noite, mais uma vez, como o Senhor tem falado a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada célula, Senhor, fala conosco, Pai, por favor. Nos ensina, Deus, a viver a Tua palavra. É no nome de Jesus que nós te convidamos, ó Espírito Santo de Deus, fala com cada um de nós. Amém. Hoje, infelizmente, as igrejas viraram grandes negócios. Os pastores, vendedores de balcões. O evangelho, um produto. Encontramos vários tipos de cristãos dentro dessas igrejas hoje. Pessoas que mudaram de religião, eram budistas, espíritas, shintoístas, vários istas que tem por aí. E outros que têm um grande conhecimento teológico, conhecem muito da Bíblia, são arrogantes, consideram os outros pessoas desinformadas. Outros que tiveram uma mudança radical, deixaram a sua vida antiga e começaram a viver e fazer a vontade de Deus Pai. Não estão presas aos bens materiais, aos status, não são mais escravas do dinheiro, foram livres, jamais trocam a casa do Pai e a comunhão dos santos por coisas passageiras. Nesta noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre 3 tipos de cristãos. Então, primeiro, eu quero falar do cristão reformado. Onde que nós vamos conhecer esse cristão na palavra do Senhor? Atos, capítulo 8, verso de 9 a 23. Livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 9 ao 23. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder.
Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua magia durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Também homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes de dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu pusera as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. A palavra de Deus nos diz aqui que Simão era um feiticeiro, um mágico naquele tempo. E Filipe estava em Samaria pregando a palavra de Deus. Muitos homens e muitas mulheres aceitaram o Evangelho, creram em Jesus Cristo e foram batizados. E a Bíblia nos diz que até Simão creu e foi batizado. Só que o que acontece? A Bíblia vai nos dizer que ele ficava maravilhado com as coisas que aconteciam. Veja só, você compra um carro, e esse carro, aquela parte de baixo são chamadas caixas de areia, porque ela tem um contato com o chão, o solo, perto do solo, então a água bate ali, e a água vai, com o tempo, corroendo aquele espaço. E você, em vez de trocar aquelas partes, você passa uma massa em cima daqueles buracos que já estão enferrujados, já estão comidos com o tempo. A massa endurece e você passa uma tinta em cima dele. Ok? O que vai acontecer se você vende esse carro para alguém lá na frente? Essa pessoa vai começar a andar com o carro e de repente ela mora num lugar onde tem bastante trepidação, onde tem bastante buracos. Com o tempo, que vai acontecer? A massa vai cair e os buracos vão ficar maiores. A mesma coisa acontece com aquele cristão que foi reformado. Ele andou com o Senhor um tempo, ele gosta de estar na presença, na comunhão dos irmãos, ele está caminhando, mas com o tempo, com o passar do tempo, ele vai mostrar o que realmente está no coração dele. Ele vai deixar-se aperceber do que está acontecendo. O que está acontecendo? Simão foi desta forma. Ele se alegrou quando ouviu a palavra de Deus, ele foi até o batismo, e com o passar do tempo ele viu que Pedro e João desceu de Jerusalém e impuseram as mãos sobre aquelas pessoas e elas eram cheias do Espírito Santo de Deus. E ele desejou aquele poder.
O que ele fez? Ele ofereceu dinheiro para que Pedro vendesse o dom de Deus a ele. Olha o que Pedro vai dizer. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa dessa maldade, ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Quando uma pessoa não entende, não compreende a graça e o dom de Deus, ela simplesmente passa por uma reforma externa. O pecado dentro do seu coração, ele fica anestesiado por um tempo. Ele fica animado por um tempo, ele fica alegre por um tempo, mas com o passar do tempo, ele vai se mostrando quem realmente o que está lá dentro. O que está lá dentro? Hoje temos pessoas assim, reformadas. No começo tentam viver a vontade do Pai, mas com o passar do tempo, demonstra que não conheceram o verdadeiro evangelho, estão cheias de amarguras, presas à sua vida antiga, continuam presas aos seus conceitos errados, escravizadas pela dureza do seu coração e a corrupção e engano, foram reformadas, ainda não desfrutam da alegria da nova vida que Cristo nos dá. Será que eu e você somos reformados? Será que eu e você estamos vivendo uma vida de religiosidade? Eu preguei quase um mês sobre religiosidade. O que é uma vida de religião? Quando nós não entendemos, a reforma é só externa. Porque lá dentro ainda continua o pecado. Lá dentro ainda continua o velho homem, a velha mulher, a velha natureza. Lá dentro ainda ela vai mostrar, na hora que você pisar no calo dele ou no calo dela, vai mostrar quem realmente é. Esse é um dos tipos de cristãos que estão dentro das nossas igrejas hoje. Eu vi uma frase de Augusto Nicodemos, que antes dizia assim: procure uma igreja perto da sua casa. Hoje tem que dizer assim: procure uma igreja perto da palavra de Deus. Se nós estivéssemos fazendo campanha nesta igreja, a igreja estava cheia. Se nós pregássemos prosperidade nessa igreja, faltava lugares aqui. Talvez tinham pessoas lá fora esperando ou vendo do lado de fora, querendo entrar para ouvir o que ia ser pregado. Mas quando nós pregamos a palavra de Deus, muitas vezes não é atrativo. Quando nós falamos de pecado, não é atrativo. Quando nós mostramos que tem que ter vida santa, não é atrativo. Quando nós mostramos que tem que vir na casa de Deus para buscar a Deus, para ter um encontro pessoal com Deus, não é atrativo. Infelizmente, nós estamos cheios de cristãos reformados. Segundo, o cristão informado sabe bastante. Queria que você fosse lá para João, capítulo 11. Volte aí um livro atrás, do 47 ao 53. Livro de João, verso 47 ao 53. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estavam fazendo? Perguntou eles. Aí está este homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixamos, todos crerão nele. E então
os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não podeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus, que estão espalhados para reuni-los num povo. Daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Caifás era genro de Anás, o antigo sumo sacerdote. A tradição diz que ele era de uma família aristocrata, uma família bem conceituada. Anás queria ter certeza que a sua filha ia casar com um homem também da mesma posição. Então, provavelmente, como era costume naquele tempo, já havia se conversado com os pais que a filha e o filho se casaria quando tivesse idade. Anás fez de tudo para que Caifás assumisse logo a posição de sumo sacerdote. O sumo sacerdote não era só o líder religioso daquela época, mas também era o líder político. E com o passar do tempo, quando Roma assumiu o comando, é Roma que escolhia o sumo sacerdote. Mas na tradição judaica, o menino, quando chegava aos 12 anos, ele tinha que recitar o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, decoradamente. E ele, como líder religioso, tinha que saber da palavra de Deus. Ele, como líder religioso, esperava a vinda do Messias. Eles sabiam a cidade, sabiam o local, eles sabiam a genealogia onde ele viria. Só que a sua sabedoria, o seu conhecimento, não o levou a conhecer Jesus. Pelo contrário, o medo de perder a sua posição, o medo de perder o cargo, o medo que Jesus fosse aceito e tirasse eles da religião, levou que eles fizessem um julgamento fora de hora para levar Jesus Cristo a ser entregue a Pilatos. Muitas vezes nós conhecemos várias passagens da Bíblia. Conhecemos vários livros. Temos passagem na mente, nós guardamos ela. Podemos sentar em rodas e discutir teologias. Mas o nosso coração, eles têm informação. Sabe muito sobre Jesus. Sabe muito sobre a história de Israel. Sabe muito sobre os patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó. Com certeza Caifás sabia. Com certeza Caifás sabia as leis mosaicas. Mas o conhecimento não o aproximou de Jesus. Pelo contrário, o conhecimento levou a ter inveja de Jesus, levou a ter medo de Jesus. Jesus, o Messias, talvez ele seja um daqueles que quando Pilatos lava a mão, ele diz: aqui está o rei. Pilatos diz: o rei de vocês. Vocês querem que eu crucifique o rei de vocês? Talvez ele seria um daqueles da multidão que gritou assim: nós só temos um rei, e esse rei é César. Talvez ele seja aquele um que, na hora que foi apresentado Jesus e Barrabás, ele tenha agitado a multidão e dito assim:
Solta Barrabás! Solta Barrabás! Solta Barrabás! E Pilatos vai perguntar: e que nós fazemos com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Muitas vezes o conhecimento nos leva para longe de Cristo. Não nos faz experimentar a vida abundante que Cristo nos dá. Porque não vivemos a verdadeira vida que Ele veio conquistar por mim e por você na cruz. Hoje nós temos vários teólogos que são descrentes. Vários teólogos que não conhecem a Jesus Cristo. Estudam a Bíblia, estudam Deus, estudam a genealogia, estudam a história, a arqueologia, mas não conhecem Cristo. Nós temos muitos cristãos nas igrejas hoje, informadíssimos, são inteligentíssimos, têm mentes brilhantes, mas o coração está empedrecido, gelado. Não adoram, não oram, não têm intimidade com o Senhor, não experimenta o que Cristo veio fazer por mim e por você. Amém? Terceiro, o cristão transformado. Vamos falar sobre um homem. Volte lá para Atos. Atos capítulo 4, do verso 34 ao 37. Atos 4, do 34 ao 37. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé, filho da consolação, encorajador, diante da necessidade, diante do crescimento da igreja, ele não deu desculpa, ele não deixou para depois, ele não se prendeu ao valor do campo. Os registros históricos nos diz que ele era um homem abastado, era um homem rico. E ele pegou um campo e vendeu. Ele teve atitude para com os seus irmãos. Ele teve compaixão para com a igreja. Ele viu a necessidade daqueles que estavam chegando e ele não pensou duas vezes. Eu vou vender. Eu vou doar. Seu coração e mente e alma estava no reino de Deus. Esse homem, quando teve, a Bíblia fala que ele era um levita, da tribo de Levi. E ele, diante da situação que a igreja estava vivendo, ele não teve egoísmo. Ele não pensou em si próprio.
Ele não pensou, esse campo foi do meu tataravô, do meu avô, do meu pai, e agora esse campo é meu. Eu vou deixar para os meus filhos, para a próxima geração. A igreja ela dá um jeito. Tem outros irmãos que vai se levantar, tem outros que têm campo também, que têm casa. Por que só eu vou dar a minha parte? Ele não pensou assim. Ele viu a necessidade, ele se compadeceu com a necessidade. Ele não é daqueles que diz assim, se eu pudesse, se não fosse domingo, se segunda-feira não fosse feriado bancário, se eu tivesse 10 anos a menos, se eu tivesse 20 quilos a menos. Não é desses. Ele olhou a necessidade, ele foi e fez. Porque ele conhecia, ele teve um encontro real e pessoal com Cristo Jesus. Ele não se apegou às coisas passageiras, às coisas materiais. Ele foi e vendeu porque ele sabia que ele estava comprando a pérola preciosa, a rocha eterna, Jesus Cristo. Amém? O livro de Atos, no capítulo 13, do verso 1 e 2, a Bíblia vai registrar algo sobre Barnabé. Diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E aí, 2 pontos. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto oravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, 2 pontos, separe-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Jesus, no capítulo de João, no livro de João, capítulo 15, ele fala sobre a videira. Ele fala que aquele que está ligado nele são pessoas que dão frutos. São homens e mulheres que têm o prazer de frutificar, que têm o prazer de levar outros ao encontro de Cristo. Barnabé era um desses homens. Quando ninguém acreditava em Paulo, ou Saulo ainda, de Tarso, a igreja tinha medo, porque antes ele perseguia a igreja. E ele se converteu, ele entendeu, ele teve um encontro real e pessoal com o Senhor. Mas a igreja tinha medo de Saulo. Será que ele realmente teve um encontro pessoal com Cristo? Será que realmente ele é um novo homem, uma nova pessoa? Barnabé foi lá e deu a sua cara à tapa e trouxe Saulo e apresentou à igreja. Era tão benquisto no meio da igreja de Jerusalém, que ele foi atrás de Paulo e trouxe, olha, ele é o novo homem. Realmente ele teve um encontro pessoal com Cristo. Vamos olhar para a vida dele. Ele não era daquelas pessoas que quando você vem contar algo, aí quando você já passou por aquele problema, aquela situação, você já venceu, você é mais maduro na fé. Você para tudo, olha nos olhos da pessoa e diz, pode falar, estou te ouvindo. Ele consolava as pessoas. Ele encorajava as pessoas. Não daqueles que conhecem um pouco mais, quando alguém vem conversar, que isso, meu irmão, você ainda é novo na fé. Um dia você vai compreender. Não.
Porque o amor de Cristo estava enraizado no seu coração. Ele entendeu e compreendeu a verdade do Evangelho na sua vida. Os transformados são usados, são ousados, suas atitudes falam tão altas, tão alto, que não se ouvem as suas palavras. São dependentes totalmente de Cristo. Seus corações estão cheios de fé, sua vida exalam o bom perfume de Cristo. Não há barreiras que sejam intransponíveis, pois em Cristo Jesus vencemos todas as dificuldades. Será que eu e você somos cristãos reformados? Que com o passar do tempo nós vamos mostrar quem realmente nós somos? Será que eu e você somos cristãos informados? Sabemos tudo. Conhecemos a Bíblia de capa a capa. Conhecemos talvez até nomes que muitas vezes passa despercebido numa leitura. Sabemos quem é mãe e pai de quem, e quem casou com quem, e sabemos muito sobre a história. Ou realmente nós tivemos um encontro pessoal e real com Jesus Cristo? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Os transformados são homens e mulheres que nasceram de novo. Não nasceram do sangue nem da carne, mas nasceram do Espírito de Deus. São homens e mulheres que tiveram um encontro real e pessoal com Jesus Cristo. Jamais se voltarão como cães ao próprio vômito, ao pecado, à vida antiga, à vida pecaminosa, mas aguardam a coroa da vida eterna. Estão olhando firmes para o alvo, focados, como atletas disciplinados. Não perde tempo com coisas passageiras. Não perde uma só oportunidade de estar na casa do Pai. Não perde a comunhão com os irmãos. Não fazem mais a sua vontade, mas vivem para fazer a vontade do Pai. A igreja de Cristo, nos dias de hoje, necessitam ver pessoas que amam a Cristo, que foram transformadas. Que as pessoas, ao olhar, diz, não era ele? Não era ela? Que falavam palavras que nós não podemos nem citar? Que viviam vidas no vício? Numa vida perdida? E hoje eu posso ver o seu semblante é diferente. As suas palavras são diferentes. As suas atitudes são diferentes. Alguma coisa aconteceu com esse homem. Alguma coisa aconteceu com essa mulher. Hoje o mundo aí fora está cansado de ouvir, mas não está vendo nada. É que nem o povo brasileiro. Já não aguenta mais ouvir o discurso da Dilma. O povo aí fora precisa ver Jesus Cristo em mim e em você. Porque se eles não virem Jesus na nossa vida, eles vão continuar nas suas vidas miseráveis, pecaminosas,
atraídos pelo inferno, pelo mundo, pelos prazeres, destruindo famílias, destruindo a sociedade. Quem nós somos? Se nós olhássemos para nós nesta noite, em que classe de cristão eu e você nos enquadraríamos? Nos reformados? Nos informados? Ou nos transformados? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Não mais a minha vontade, não mais os meus prazeres, não mais o que eu penso, não mais o que eu estudei, não mais o que a teologia, mas Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em mim, onde eu vou passar, a luz vai brilhar no meio das trevas. Onde eu passar, a minha vida vai dar sabor como sal. Se isso não acontecer, nós vamos ser pisados pelo povo, pelo homem. A igreja, hoje, está sem crédito. Pastor, político, estão na mesma classe. Quem nós somos? Que vida queremos viver? Aonde nós queremos chegar? Quem nós queremos alcançar? Se isso não acontecer, a nossa vida vai passar e ninguém vai notar. Ninguém vai se lembrar de mim, ninguém vai se lembrar de você. Porque nós não fizemos nada. Passamos por fábricas e fábricas e ninguém se lembra. Porque muitas vezes nós vivemos um cristianismo 007. Agente secreto. Ou nós vivemos um cristianismo reformados. Sentamos na roda dos escarnecedores e demos risadinha das piadinhas. E quando alguém falava mal do chefe, acrescentava alguma coisa a mais. Quem nós somos? Reformados? Informados? Ou transformados? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual a vontade que eu e você estamos fazendo? A nossa vontade? Ou a vontade do Pai? Nesta noite é uma palavra de reflexão para mim e para você. Muitas vezes nos entristecemos. Quantos poderiam estar aqui nesta noite ouvindo esta palavra? Mas tem algo mais importante. Tem um passeio a fazer. Tem um feriado a desfrutar. Estão cansados. Precisam descansar. Porque amanhã é um novo dia, amanhã tem trabalho. Até quando vamos viver assim? Até quando vamos viver assim? Queria que você ficasse de pé. Quero chamar os irmãos do louvor aqui.